Bem-vindos ao Papo de Doutor. Sou o Dr. Caio Gonçalves, gerente médico da Apsen, e hoje vamos conversar um assunto que é muito interessante. As pessoas perguntam muito, que é a parte da suplementação alimentar. Então, para nos ajudar um pouquinho quanto a isso, estamos aqui com uma convidada ilustre, a doutora Kena Ratano, que é médica do esporte. E hoje o nosso assunto vai ser a parte de suplementação alimentar, que é um tema sempre interessante, que as pessoas têm muito interesse também. Mas antes de entrar nessa suplementação, eu queria perguntar o que é uma dieta equilibrada? Bom, acho que não só falar a palavra dieta, mas a alimentação é um prato bem colorido. Acho que isso se resume de uma forma fácil, né? Então é o prato com salada, arroz, feijão, e aí existem alguns componentes que a gente fala que são os macronutrientes e os micronutrientes. Os macronutrientes é o que dá sustância pra gente. Então é o carboidrato, como o arroz, o macarrão, o pão. Tem também a proteína que vem da carne, do ovo, do peixe, do frango, o leite e também a gordura boa, como o óleo, as castanhas. E aí tem os micronutrientes, que são as vitaminas e os sais minerais. Então esses macros e os micronutrientes em equilíbrio, numa proporção boa, traz pra gente uma alimentação saudável. Esse é o grande problema, né? O equilíbrio. Sim. No Brasil, como que é a dieta? Ela costuma ser equilibrada na população em geral ou ela realmente tem algum déficit? Olha só que interessante, né? Vários estudos fizeram levantamentos sobre a alimentação do brasileiro. E embora nós tenhamos uma grande vantagem, que é o arroz com feijão, mas a gente tem a desvantagem de o país ser muito grande. Então lá no norte, nordeste, eles consomem mais carboidratos. Vem da macaxeira, da mandioca, do arroz. Mas aqui no sul, eles consomem menos. E eles vão comer mais gorduras, mais proteínas. Então tem diferença no nosso Brasilzão aí. Só que mesmo assim, eles viram que a nossa alimentação não chega a ser como deveria. Então falta às vezes qualidade e quantidade de um nutriente, seja ele um macro, né, como nós falamos, carboidrato, proteína, gordura, e também os minerais, as vitaminas, que são os micronutrientes. Então a alimentação do brasileiro, embora seja saborosa em todas as regiões, mas às vezes falta um pouco de qualidade e quantidade. Perfeito. Então é aí que se encaixa a suplementação, para tentar suprir esse déficit que pode estar aparecendo. Isso. Eu sempre gosto de falar que suplementação é para suplementar uma alimentação. Então nós não temos que viver de suplementos nutricionais, né? No mundo esportivo fala de suplemento esportivo, mas existem suplementos para a população em geral. Né? Então, a suplementação ela vem para complementar e ela complementa na qualidade e na quantidade das refeições do brasileiro. A gente falou um pouquinho na parte de atletas, os esportistas também. Para esse público que tem realmente uma necessidade maior de alguns nutrientes, macro, micro, como se encaixa a parte da suplementação? O que é importante suplementar para que ele tenha uma performance esportiva melhor? Bom, quando nós falamos de atletas, tanto atleta de alto rendimento, esportista, atleta amador, falta ainda um pouquinho mais para dar energia para os treinos. E aí o suplemento ele tem um papel fundamental. Né? Não só o suplemento de proteína, o carboidrato, seja ele em gel, em pó, em sólido, mas também os minerais. Então, quando nós estamos fazendo atividade física, eu transpiro mais. E aí, no meu suor, ele tem a saída de sal. Tanto que, às vezes, quando as pessoas vão correr, sente um pouquinho de granulado. É um sal que fica ali na nossa pele. Então, justifica fazer a suplementação. Pode, às vezes, até ser o sal de cozinha, né? Dependendo da ocasião. Mas também tem alguns suplementos específicos para atleta e principalmente para alta performance, para melhora do desenvolvimento e desempenho esportivo. E para a situação oposta, às vezes, a pessoa quer emagrecer e está com uma dieta muito restritiva, que às vezes está faltando algum macro, algum micronutriente.
também seria importante nesse caso suplementar? Sabe que é bem legal, é bem interessante essa pergunta, porque para obesidade ou emagrecimento, as pessoas acham que só os suplementos vão ser o remédio. Então tem o lado bom da suplementação, que é eu conseguir controlar o que aquela pessoa vai comer. Então, se ela come um bife, a carne vai vir com a gordura e com a proteína. Se eu dou um suplemento de proteína, eu só estou dando a proteína e eu sei o quanto que ela come. Essa é a vantagem de eu ter o controle e ter um sucesso melhor para perda de peso. A desvantagem é que excesso de suplemento também engorda. Então, atenção ao pessoal que acha que suplementar vai emagrecer, é mentira. Porque se você come muita proteína, seja ela de suplemento ou de alimento, ela também vira gordura. Então, é a pegadinha aí da suplementação. É uma ótima estratégia para emagrecimento, desde que seja orientado. Voltando um pouquinho à parte do esporte, às vezes tem pessoas preocupadas, falam, eu quero suplementar uma parte proteica, eu quero tentar ter uma performance melhor, mas isso num esporte competitivo pode ser considerado doping? Bom, ótima pergunta, assim. Quando a gente fala de atleta de alto rendimento, existe o doping. E o que é o doping? Doping é qualquer substância que eu tenho vantagem competitiva na frente de alguém. Então, se eu vou fazer Olimpíadas, Jogos Pan-Americanos, Campeonato Brasileiro, eu faço esses exames, que é o exame de doping, pode ser de urina ou de sangue, e aí se identifica alguma substância que eu tenho vantagem sobre você, que é considerada ilegal, e existe uma lista, né, dessas substâncias, existe o risco de você ser pego no doping. E alguns suplementos, eles têm que ter a chancela de qualidade. Não adianta eu dar um suplemento para ele esportivo e deixar ele em risco para ser pego no doping. Então é importante ter a confiança da marca também, né? Às vezes não é só a proteína, não é que a proteína ela não é listada no doping, mas se eu pego antigamente a creatina, ela era considerada doping. Passou o tempo, mudou-se e a creatina não é mais doping. A cafeína já foi doping também, agora não é. Mas qual que é o problema? Se eu pego uma marca que eu não confio ou que seja um pouco duvidosa, além da cafeína ou da creatina que não são mais dopings, ela pode ter substâncias que vão ser pegas no doping. E o problema do doping não é só levar vantagem competitiva, mas poder fazer mal para o atleta. Acima de tudo é a saúde das pessoas que a gente se preocupa. Perfeito. Existe uma tendência hoje que as pessoas falam muito de suplementar a parte do colágeno, em vários tipos de colágeno, hidrolisado, não hidrolisado. Qual que é a sua opinião? Qual que vantagem a pessoa poderia ter utilizando um suplemento de colágeno? Bom, o colágeno ele atinge todas as áreas, né? Desde pele, cabelo, ele é o suplemento coringa e principalmente entre as mulheres. O que eu vejo de vantagem dentro do esporte e para atividade física, para massa muscular, para sarcopenia, que é a perda de músculo ao longo do tempo, é que o colágeno ele pode me ajudar a minimizar a dor e retardar um processo de artrose, de artrite. E o que é isso, né? Quando a gente faz atividade física ou as pessoas que já têm propensão, já são sujeitas a ter uma artrose, minha avó tem artrose, minha mãe tem artrose, será que eu vou ter? Né? E de vez em quando eu tenho uma dor. O colágeno, ele vem trazer pra gente um método de prevenção. Então, até as pessoas que nem têm dor ainda, que a gente fala de assintomático ou não incha as articulações, eu posso tentar a suplementação do colágeno. Então, para a área da medicina esportiva, ele vem como chave de ouro. Bem, agradeço a presença hoje aqui no nosso bate-papo, doutora Karina, e até uma próxima.